É inacreditável ver a força e o poder que o Vasco tem de fazer o seu torcedor de gato e sapato. Pois no domingo eu tava aqui, reclamando, criticando, cobrando mudanças e achando que o ano de 2023 já tinha ido por água abaixo com um novo rebaixamento. Hoje, quinta-feira, às 8 horas da noite, eu volto a ficar completamente animado para o restante da temporada, pois foi uma tarde muito agitada, como já era o esperado. Uma tarde de especulações, uma tarde inclusive de não apenas especulações, mas como também avanço nas negociações. Lianco, zagueiro que vestiu a camisa do Southampton da Premier League nessa última temporada, tem negociações avançadas com o Vasco. Um zagueiro de nível europeu, internacional. Um jogador que hoje é, como se fala, presidente no Vasco da Gama. Você acha que para por aí? Não. Além do Lianco, o Vasco busca, negocia, conversa com o meia argentino Lanzini, que vestiu a camisa do West Ham, também do campeonato inglês, nessa última temporada. Um cracaço de bola. Esse é o jogador que o Vasco busca. Não apenas quer, como quer muito para ser o seu camisa 10. E não para também por aí, pois além desses dois nomes, Balbuena, negociações pelo zagueiro paraguaio. Torcedor, esse Boa Noite Gigante está muito gostoso de ser feito, está muito bom de ser falado, informações boas, finalmente para o torcedor vascaíno. E é claro, aqui no canal do Gigante Vasco, você vai ficar por dentro de tudo. Neste Boa Noite Gigante, você vai sair entendendo completamente tudo o que aconteceu nessa quinta-feira agitadíssima. Então é claro, antes de começar, rapidinho, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a você que está aí no canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, rapaziada. Se você está chegando aqui pela primeira vez, me dê um voto de confiança, fique aqui pelos próximos dias. Se você não gostar, desinscreve, mas nesse voto de confiança, se inscreva aí no nosso canal. A gente está na meta de chegar aos 100 mil inscritos, falta pouquíssimo. Conto com você. E é claro, se você já conhece o nosso conteúdo, já vem aqui frequentemente ver os nossos vídeos, mas ainda não é um inscrito, se inscreva. A gente está com 94.200 inscritos. Vamos hoje pelo menos chegar aos 94.300, 400, fechado? Então conto com você, se inscreva no nosso canal e é claro, como o vídeo é bom, deixe o seu like. Se você acha que Lianco, Balbuena, Lanzini são bons nomes, deixa o seu like para eu entender o que você vem achando sobre o Vasco e é claro aqui também o seu comentário. Mas vambora, rapaziada, porque vídeo bom a gente gosta de gravar, a gente gosta de falar com vocês. E eu quero começar primeiramente introduzindo essa situação toda, passando o momento que o Vasco vive hoje na janela de transferências. Pois o Vasco vive um momento muito conturbado. Um momento, é claro, na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, 5 derrotas consecutivas, dúvidas, questionamentos, incertezas com relação ao restante da temporada. O torcedor vascaíno passa por isso hoje. Eu e você, com toda certeza, estamos sofrendo por ver que o nosso Vasco da Gama novamente corre risco de cair a Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, quando a gente vê uma notícia um pouquinho melhor, nós já voltamos a nos animar. E é claro, a partir do momento que a gente ouve informações que o Vasco negocia com o Balbuena, com o Lianco, com o Lanzini, é impossível o torcedor vascaíno não ficar animado com informações como essas. E o Vasco vai negociar com nomes assim, torcedor. Se acostume a ouvir nomes dessa grandeza, dessa prateleira, pois serão nomes como esse que o Vasco vai buscar reforçar o seu elenco nessa segunda janela de transferências. O Vasco na primeira janela trouxe jogadores jovens, Luco Herediano, Manuel Capasso, o Robson, que para mim não é um reforço grandioso, passa longe inclusive disso, mas foi um reforço, foi um jogador contratado e um jogador jovem. Além disso, também outros atletas que chegaram com uma idade menos avançada, além dos atletas de categorias de base que já tinham no Vasco da Gama. Ou seja, o Vasco preferiu investir o seu dinheiro, tanto que a maior contratação foi um atleta jovem, que é o Luco Herediano, em jogadores com uma idade menos avançada. E agora o Vasco muda a situação. O Vasco não vai mais procurar jogadores em desenvolvimento no mercado do futebol sul-americano. É claro, se pintar uma oportunidade como essa, tudo bem, legal, o Vasco vai para cima e vai investir na contratação. Mas o grande foco do Vasco nessa segunda janela de transferências é trazer jogadores grandes, jogadores experientes, jogadores, como eu venho falando a vocês nos meus últimos vídeos, de costa larga, para conseguir nesse momento de dificuldade que o Vasco vive, na zona de rebaixamento,
momento da Série A do Campeonato Brasileiro, colocar a bola no chão, no dia a dia do CT Moacir Barbosa, ter calma, tranquilidade para dar uma reviravolta. Um 180 graus, né, em toda essa situação. Esse é o momento atual. E diante disso, nomes começam a pintar, nomes começam a aparecer. Nesses últimos dias eu quero, antes de entrar no assunto sobre o Lian Lanzini, voltar um pouquinho, porque tivemos a informação sobre o Balbuena, e eu gostaria até, inclusive, de complementar essa informação agora neste Boa Noite Gigante, pois o Vasco, de fato, para começar, se interessou na contratação do zagueiro Fabian Balbuena, um nome de 31 anos que eu tô vendo muita gente criticar pelos erros que ele acabou cometendo vestindo a camisa do Corinthians nessa última temporada. Porém, é importante lembrar, o Fabian Balbuena é um jogador torcedor vascaíno, de seleção paraguaia. O Fabian Balbuena é um jogador que durante toda a sua carreira tem passagens por West Ham no futebol inglês, inclusive com relação a número de temporadas, 3 temporadas vestindo a camisa do West Ham. Um jogador que vestiu 3 temporadas a camisa de um clube de média prateleira no futebol inglês não é qualquer atleta. E Fabian Balbuena vestiu a camisa do West Ham durante 3 temporadas. São mais de 150 partidas com a camisa do Clube Paulista. Tem também partidas pelo Dinamo Moscou da Rússia, onde ele tem contrato atualmente, Libertad do Paraguai, Rubio Nublense da Argentina, Cerro Porteño também do Paraguai e o Nacional do Paraguai. É um jogador consolidado, é um jogador experiente. Nome hoje que o Vasco procura no mercado do futebol. E qual a informação que temos a trazer aqui a vocês de maneira rápida? Há sim um interesse, como foi divulgado por vários veículos, vários portais de imprensa. O Vasco tem de fato interesse na contratação do Fabian Balbuena. O Vasco não apenas procurou, como conversou, perguntou valores, situações com relação a o que o Fabian Balbuena quer para fechar o seu contrato com os Gigantes da Colina. O empresário do Fabian Balbuena hoje é o Renato Bittar, e o Vasco conversou com o Renato Bittar nesses últimos dias para saber a situação atual do jogador. E adianto aqui a vocês, torcedor, valores já foram debatidos, cláusulas contratuais já foram debatidas. Tudo sobre a situação do Fabian Balbuena hoje está na mesa do Vasco da Gama. O jogador não quer retornar ao clube russo, clube no qual ele tem contrato até 2025. Isso é um grande facilitador para que ele chegue ao Vasco da Gama. Hoje, o grande empecilho nessa contratação é o desejo do clube russo em ter novamente o Balbuena, o que pode acabar dificultando nas negociações com o Cruz Maltino, e é claro, a questão de dinheiro, grana. Balbuena no Corinthians recebeu 800 mil reais, Balbuena para fechar com o Vasco pediu 1 milhão de reais. Valor considerado alto, porém foi como eu falei a vocês nos últimos vídeos, o Vasco está disposto a nessa janela de transferências pagar altos valores para trazer reforços de alto nível, para sair dessa situação difícil. O Vasco acredita que só sairá trazendo grandes jogadores. Para negociá-lo, adianto também aqui a vocês, o clube russo Spartak Moscou pede 4 milhões de dólares, algo em torno dos 19 milhões e 200 mil reais. Então o Vasco negocia, o Vasco já sentou com o empresário, o Vasco sabe tudo hoje sobre o Balbuena, sobre o seu contrato com o clube russo e vai ficar até o final. Informações do jornalista Lucas Pedrosa é a seguinte sobre a situação do Balbuena. Os valores são altos hoje, pedidos pelo clube russo, pedidos pelo Balbuena com relação à questão salarial, mas isso pode mudar em 15 a 20 dias, até a abertura oficial da janela de transferências. E o Vasco não vai levantar da mesa, ou seja, o Vasco não vai sair dessa situação enquanto ela não for definida. O Vasco vai acompanhar de perto a situação do zagueiro paraguaio Fabian Balbuena. Ótima informação, né? Gostou da notícia? Deixa aí nos comentários. Porém, para complementar ainda mais, temos melhores notícias ainda do que apenas sobre o Fabian Balbuena. Quero falar aqui sobre o zagueiro Lianco. E antes de falarmos sobre a situação desse zagueiro, eu quero traçar um perfil dele aqui a vocês. Um jogador de 26 anos de idade, zagueiro, que atua pelo lado direito do campo. Algumas partidas, inclusive, ele já chegou a fazer como lateral direito. Última partida do Lianco, 28 de maio, menos de 20 dias atrás, ele estava atuando com a camisa do Southampton, titular, inclusive, do clube inglês. Ele já está no Southampton há um tempinho, inclusive. São 2 temporadas, com a camisa do Southampton, mais de 48 partidas jogadas. Além do clube inglês, ele tem passagem também pelo Torino da Itália, onde passou 4 temporadas, tem 3
temporadas também vestindo a camisa do São Paulo, Clube Paulista, e uma temporada no Bolonha, outro clube do futebol italiano. Então, um jogador que com 26 anos é experiente, tem passagens pela Premier League, hoje a maior liga do futebol mundial, sendo titular de um clube, tem passagens pelo Campeonato Brasileiro, vestindo a camisa do São Paulo, pelo Campeonato Italiano, que depois da Premier League pode ser colocada como o segundo ou terceiro maior campeonato do futebol mundial, e também bagagem o suficiente para realmente ser esse nome, ser esse xerife do sistema defensivo. Um jogador com passagens durante toda a sua seleção brasileira sub-20. E qual é a situação que temos a trazer aqui a vocês neste Boa Noite Gigante sobre o Lyanco? O Lyanco é um nome que interessa ao Vasco e não é de hoje, torcedor. Na primeira janela de transferências, o Vasco foi até o Marcelo Vojnovic, que é pai e também empresário do Lyanco, para saber a situação do jogador. O Vasco tinha um grande interesse na contratação do atleta, mas naquele momento as negociações foram dificultadas pelo clube inglês, que gostaria de contar com o Lyanco para o restante da temporada. Hoje, o Southampton caiu para a segunda divisão do campeonato inglês, então isso facilita, pesa a favor do Vasco a chegada do Lyanco. Que eu já antecipo o seu pensamento. Pô, Lucas, o Vasco é um jogador que caiu para a segunda divisão do campeonato inglês, é sério que você está falando que esse é um bom reforço? Gente, o Lyanco era um dos que menos erravam naquele elenco do Southampton. Veja vídeo, pare um tempinho hoje, depois desse vídeo, e vai dar uma olhada nos lances do Lyanco. É um jogador diferenciado. O Lyanco quer retornar ao futebol brasileiro. Então, além da queda do Southampton, que não vai dificultar a saída do Lyanco, o Lyanco quer retornar ao Brasil. O Lyanco quer vestir a camisa do Vasco da Gama. Ele vê com ótimos olhos esse retorno ao futebol brasileiro. Lá no início do ano, eu lembro que eu trouxe informações a vocês e elas podem ser utilizadas agora também, em junho. O Lyanco é um atleta que quer vestir a camisa da seleção brasileira. O projeto dele é seleção. E ele vê o Vasco com bons olhos para conseguir ter esse sonho da carreira e ser convocado para vestir a camisa da amarelinha nesse novo período, nessa nova época de Copa do Mundo que vai começar até 2026. E fontes, segundo a Rádio Tatiá, ligadas à diretoria do Vasco, confirmam que falta pouco. A diretoria do Vasco hoje acredita que falta pequenos ajustes para que o Vasco acerte a contratação do jogador. Então, um atleta de muita qualidade, um atleta que realmente quer vestir a camisa do Vasco. O Vasco tem negociações com o jogador e nesse momento a situação é essa. O Vasco quer muito o atleta, o Vasco tem um desejo grande em contar com o Lyanco, um desejo antigo. O Southampton pode não também enrolar, dificultar muito nas negociações, mesmo diante de um valor de mercado considerado alto do Lyanco. O Vasco pode conseguir uma venda do atleta, então é uma situação que hoje está mais para dar Vasco do que para não dar Vasco. O Lyanco viria para ser titular absoluto, viria para ser de fato esse, entre aspas, presidente do elenco do Cruz Maltini. Tudo indica que vai dar certo. O Vasco quer, o Lyanco quer, o Southampton caiu para a Série B, não vai prender o jogador, então é uma situação que realmente nesse momento anima e muito a qualquer torcedor vascaíno. Para finalizar, né, esse assunto de contratações, agora há pouco também tivemos mais uma informação através de uma grande apuração realizada pelo jornalista Lucas Pedrosa. Se trata do Lanzini. Para quem não conhece, quero traçar também o perfil desse atleta a vocês. O Lanzini é um jogador de 30 anos, argentino, Manuel Lanzini, com passagens por vários clubes do futebol mundial. Nessa última temporada ele vestiu a camisa do West Ham da Inglaterra, mas além do West Ham ele tem passagem também por alguns outros clubes, como o próprio River Plate da Argentina, tem passagem também pela seleção da Argentina, pelo próprio Fluminense, inclusive ele atuou durante algumas temporadas. Então é um jogador rodado, um jogador com bagagem, um jogador que está há algum tempinho já, né, vestindo a camisa do clube inglês West Ham. Então esse é o nome hoje que o Vasco busca, e o que é um facilitador da chegada do Lanzini ao Cruz Maltino. Seu contrato se encerra agora com o West Ham, no dia 30 de junho. O clube inglês não tem o interesse em renovar com o jogador, e o Vasco, segundo o jornalista Lucas Pedrosa, não apenas quer, mas quer e muito o atleta. Hoje o grande problema é o seguinte com relação à situação do Manuel Lanzini, o seu alto salário, gente. O Lanzini no West Ham ganhava mais de 4 milhões de reais mensais, um salário de fato altíssimo, porque é um jogador de alto nível. Então esse salário é um dificultador. Ele sair da casa dos 4 milhões
para descer para casa de menos de R$1 milhão para vestir a camisa do Gigante da Colina. O Vasco já se manifestou, procurou o atleta, demonstrou o interesse de contar com o meio argentino de 30 anos para essas próximas temporadas. Não há um otimismo hoje por parte do Cruz Maltino, mas esperança de que o negócio possa dar certo. O River Plate também está na briga pela contratação do jogador e o mercado todo do futebol sul-americano, inclusive a própria imprensa argentina, dão exatamente isso, que River e Vasco brigam pela contratação do meio-campo Emanuel Lanzini. Pesa a favor do River ele ser um jogador argentino, está retornando ao seu país após um tempinho, o pai do Manuel Lanzini ser um torcedor do River Plate, então isso pesa a favor do River. Mas o Vasco, é claro, podendo apresentar um projeto, pelo desejo que tem de contar com o atleta, tendo mais grana, dependendo aí da própria empresa norte-americana, pode sim conseguir a contratação do jogador. Volto a repetir, não há um otimismo como há com relação ao elenco, mas há a esperança de fechar com esse grande nome. Te anima, torcedor? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Me anima e muito a situação do Lanzini, do Lianco e também do Fabian Balbuena. Volto a repetir, torcedor de fato é gato e sapato. Anteontem a gente estava triste, chateado e hoje as esperanças já voltam sabendo dos nomes que estão sendo especulados. Gente, só para finalizar o vídeo aqui, coisa rápida a vocês, pois hoje teve treino aí no CT Moacir Barbosa, como está aparecendo nas imagens. O segundo treino de preparação para a partida contra a equipe do Goiás nessa próxima quinta-feira, e foi confirmado também, inclusive, que nesse próximo sábado, depois de amanhã, às 10 horas da manhã, estará acontecendo um amistoso contra o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Esse jogo não terá nenhum tipo de transmissão e será aí realizado no CT Moacir Barbosa. Tranquilo? Então, para uso de informação, uma notícia importante aí sobre o dia a dia do nosso Cruz Maltino. A gente fica por aqui, um vídeo agitado, um vídeo importante, nomes na mira, nomes negociados, nomes procurados e Vasco bastante ativo para que assim que a janela de transferências abrir, o Vasco já possa estar com nomes engatilhados para assinar e vestir a camisa do nosso Cruz Maltino. Gostou? Deixa aí o seu like, se inscreva no canal, vamos que vamos chegar logo a esses 100 mil inscritos e como eu sempre falo aqui, ó, fiquem com Deus e saudações vascaínas.